anos, amigo do professor William, trabalhamos juntos também. E hoje eu estou aqui para nós conversarmos um pouco com relação ao projeto Celebrando a Diversidade. Convidado, querido amigo meu, professor Marcelo Martins. Ele é psicólogo e recentemente defendeu o mestrado dele em Educação, aqui pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a USP. Então nós vamos bater um papo com ele. Ele vai apresentar a- o seu tema de hoje e em seguida a gente abre para perguntas, tá bom? Esse vídeo ficará gravado, será postado no canal do YouTube Celebrando a Diversidade. Gostaria de chamar então o professor Marcelo para iniciar aqui os trabalhos, já agradecer prontamente o convite feito e a gentileza em estar aqui com a gente no período da manhã, no sábado, dia 5 de outubro, para conversar um pouco sobre a sua temática de pesquisa, né? Relacionado também à sua prática profissional. Bom dia, professor Odaê, bom dia a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo direitinho por aí? Me ouve, Odaê? Sim, Joia, joia. Inicialmente, gostaria muito de agradecer aí a oportunidade ao professor William, professor Odair, da gente poder estar batendo um papo aqui, né, sobre essas questões aí de relações étnico-raciais, que é o que nós vamos conversar daqui a pouquinho, né? E agradecer também a ETEC aí pela oportunidade que a gente está tendo de bater um papo, tá? Queria primeiro dizer para vocês todos que é o seguinte, aqui a nossa ideia é bater um papo. Não tem alguém aqui que é superior, especialista em alguma coisa e veio aqui para dar palestra ou curso para vocês. A gente vai só expor um tema aqui durante um tempo e depois a gente pode bater um papo sobre essas coisas que vai ser colocado aí. Vocês expõem também o que pensam sobre isso, tá bom? Vocês acham que a gente já pode começar a apresentação? Ou podemos colocar? sim, com certeza, Marcelo. Joia. Eu só vou pedir a paciência para vocês, que eu sou uma pessoa que já tem mais, já próximo dos 50 anos, então essas coisas de tecnologia que vocês manjam muito, eu apanho pra caramba para fazer. Então eu vou precisar da compreensão de vocês para a gente começar, tá bom? Então vamos lá. Está aparecendo já, Marcelo, tudo certinho. Só ali no canto superior, no meu canto superior direito, lá, formatar planos, se puder fechar para ficar maior a tela. Formatar planos, não está aparecendo aí até uma tela grande? Sim, está aparecendo a tela grande e assim, tá toda a tela grande, os slides na lateral pequenininhos, em uma lateral e na outra lateral formatar plano. Deve ter algum botãozinho que você aperta que amplia essa tela. Ah, tá, peraí. Na verdade, ele está aparecendo, ele não está aparecendo ele aberto, né? Está aparecendo só as telas dos slides, ele não está aparecendo em tela inteira, né? É isso, na parte inferior tem um botãozinho, na parte inferior que você aperta que aparece tela completa. Então, eu coloquei ele, para mim ele aparece em tela completa, para vocês não, né? Não, mas Aqui agora, para mim ele está em tela inteira, mas não está aparecendo, né, para vocês? tá, a tela é pequena. Tem as laterais, Pequeno. aparece a sequência na lateral, sabe? Entendi, entendi. Ah, não está Mas não, aparecendo inteiro. mas se não tiver problema para você, a gente pode continuar assim, não tem, não vejo. Tá, então se vocês estiverem me enxergando aí, tudo bem, então vamos assim mesmo. Só Tá dando aumenta para ver? na parte inferior tem a porcentagem de tamanho da tela. Você pode colocar um pouquinho maior, então? Ah, mas E, e aí? Melhorou? melhorou. Só que se tira o logo do grupo Elo. Ah, entendi. Então vamos lá. E agora? Melhorou, tá bom, sim. 70% aqui agora. Tá ótimo. Bom? Estão vendo e ouvindo, pessoal?
Sim, ótimo. Então vamos iniciar. A fala de hoje está sendo gravada. Vamos aprender bastante hoje, nessa manhã. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Vamos lá. Tá joia, então. Então, vamos lá. Bom, então nosso tema, nós vamos conversar hoje aqui, né, são as relações étnico-raciais na escola. E nós vamos falar um pouco da saúde mental de estudantes negros. É importante eu já começar aqui dizendo que eu estou usando o termo negros, no masculino, só que a ideia aqui é a gente envolver todas as pessoas que se identificam, né? Tanto negros, negras, as pessoas que não se identificam nesses gêneros que eu estou colocando aqui, e eu estou chamando negros de um modo geral, tá? Aqui na ideia não é a gente ir para uma inclinação machista ou sexista, só para a gente falar de um modo geral, um termo para a gente ter mais fluidez na nossa fala, tá? Então, nós vamos falar um pouco das relações étnico-raciais na escola e da saúde mental de estudantes negros. Isso é parte de um trabalho da dissertação de mestrado, conforme o professor Odair colocou, né, que eu defendi ano passado, sob orientação da professora Andréa Lastória, né, que, na verdade, a gente falava da colonialidade na educação e os efeitos do racismo em estudantes negros, do estado da arte e das produções acadêmicas sobre formação docente. Que, na verdade, o nosso objetivo ali era pesquisar produções acadêmicas que falassem sobre relações étnico-raciais na escola e sobre formação de professores, né? Então, a nossa ideia inicial era lidar com esse tema aí, né? E uma das coisas que nós vamos ver no decorrer aqui da nossa apresentação é perceber que, por conta do racismo que existe na nossa sociedade, a busca por produções científicas, né, voltadas à raça negra, elas são diminuídas. A gente encontra muito menos do que se tem sobre outros temas, né? Mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente, né? E por que a fala aqui é sobre colonialidade na educação? Nós vamos entender daqui a um tempo que muitas das nossas práticas elas têm origem não nesse momento que a gente está, né? Elas vêm de um outro tempo, e a gente vai entender o que é colonialidade e qual a relação que isso tem com o racismo. Então, o nosso tema aqui ele vai estar falando, né, sobre o racismo distribuído na nossa sociedade, o que causa em estudantes negros, nos negros de um modo geral. Mas, pensando aqui no nosso espaço, a gente vai estar falando sobre como é que isso funciona para estudantes negros, tá? Para a gente falar em racismo, para a gente falar em colonialidade, a gente precisa voltar para o início do tema, né? Para o início de como é que a gente construiu essa ideia de racismo que nós temos hoje. Porque hoje a gente fala com tranquilidade, olha, isso aqui é racismo, o racismo não é legal, mas a gente não sabe como é que esse negócio nasceu. Como é que isso chegou no berço da nossa sociedade? Será que a gente sempre teve sociedades racistas? Será que foi assim que funcionou desde que o mundo é mundo? Né? A gente tinha de um lado uma raça, de outro outra raça. Será que existe raça entre humanos, né? Então, a gente precisa voltar para onde isso começou, pelo menos aqui para nós, tá? Porque a gente vai encontrar, e aqui nós provavelmente temos professores de história aqui que podem nos ajudar depois, né? Eu imagino que a ideia de raça como divisão deve ter surgido em outros tempos, mas esse racismo, o qual a gente fala hoje, o qual a gente trata hoje, cotidianamente, ele nasceu no tempo do período colonial. Ou seja, em outras palavras, veio de caravelas. O que a gente descobriu na nossa pesquisa? Conforme os colonizadores, né, os ditos autoditos conquistadores, né, chegaram nas Américas e encontraram ali aquelas populações, eles precisavam, de alguma maneira, fazer uma organização social, ou seja, precisavam criar uma sociedade. E é óbvio que para criar essa sociedade, eles precisariam estar no topo dessa sociedade, porque eles eram os tais conquistadores, como dizem, né? E aí eles precisavam nomear como quem eram aqueles povos, quem eram aqueles povos que seriam por eles dominados, né? Para se ter uma ideia, antes do período colonial, a gente não tinha essa divisão que é a divisão que nós temos hoje na sociedade.
né, como brancos, pretos, indígenas. A gente só ouvia, só se sabia nesse período que as pessoas, os grupos sociais se chamavam conforme a região geográfica, conforme se auto-entendiam. Então, você ia ter os povos iorubás, os povos astecas, você ia ter portugueses, italianos e tal, mas tudo mais ligado à geografia, ao lugar onde eles estavam e como se autodenominavam, mas não tinha essa classificação fechada como nós temos. Nesse período onde você observa o período de colonização, né, que é esse período colonial, os colonizadores se autodenominaram primeiro europeus e depois passaram a se chamar de brancos, né? E aqueles outros povos que estavam aqui, como índios, né, e os trazidos da África como negros, pretos, né? E aí começa uma divisão da sociedade nesse momento, com eles se colocando como brancos e pessoas mais elevadas, mais racionalizadas, né? E todos esses outros como sendo selvagens, como sendo mais ligados à natureza e por isso devendo ser usado como seres da natureza, como elementos de utilização para trabalho, né? Elementos de exploração, assim como a água, assim como a terra, assim como as árvores, né? Então, esse tipo de pensamento que começou a ser colocado na sociedade que estava sendo construída, né, ele foi usado para se estabelecer uma hierarquização com base no fenótipo. O que é que a gente está dizendo? Nessa sociedade que se iniciava, quanto mais próximo das características fenotípicas, ou seja, dos traços característicos dos europeus, melhor colocada na sociedade a pessoa estaria. Ou seja, quanto mais branca a pessoa fosse, melhor colocada na sociedade ela estaria. Quanto mais preta, quanto mais parecida com os indígenas, um lugar mais difícil e às vezes até nenhum lugar na sociedade seria colocado, né? Para o nosso tema aqui, nós não vamos falar da discriminação que é voltada para o povo indígena, porque senão aumentaria bastante o nosso leque aqui, a gente tem um tempo um pouco mais curto. Então, nós vamos falar só do que aconteceu com os negros nesse período. Então, quanto mais próxima do preto, né, um lugar pior a pessoa tinha na sociedade. E essa ideia ela foi colocada justamente para isso, justificar a dominação de um ser para o outro e também justificar a escravização. Porque a partir desse momento que você coloca essas pessoas como algo da natureza, você tira dela a humanidade. Ela não é humana, então a gente pode fazer essas coisas aí com elas, né? Só que esse jeito de pensar, que a gente fala assim, nossa, isso ficou lá atrás, né? A gente não tem mais dessas coisas. Ele atravessou o tempo, né? A gente encontra essa divisão na sociedade de um modo, obviamente, atualizado, na sociedade atual, né? Então, quando você olha para a economia, por exemplo, né? Quando você olha para os postos de trabalho, você vai verificar que a maioria dos gestores, gerentes, CEOs, presidentes, políticos e tal, são com características branco-europeias. E isso em todos os campos. A gente pode olhar aqui as pessoas, entre nós que estamos aqui participando, ou que já trabalhamos, ou que já tivemos em alguma instituição, as pessoas que nos lideraram, pouquíssimas eram pessoas negras, né? A gente vai encontrar, por exemplo, né, no mercado de trabalho, é só a gente pensar quantos médicos negros me consultaram, por quantos médicos negros eu passei. Vocês podem até pensar, por exemplo, quantos psicólogos pretos vocês já viram como eu sou. Eu, do meu conhecimento, sei que tem mais 4, né? Mas eu imagino que deve ter mais do que isso. Mas poucas pessoas vocês vão encontrar no mercado de trabalho que estão em posições de maior desejo na nossa sociedade, ainda hoje, né? Você vai encontrar também que a produção científica, por exemplo, né, ela é menos voltada para as necessidades, por exemplo,
dos negros do que para as outras etnias, né? Então, você vai pegar, por exemplo, existe uma dificuldade chamada anemia falciforme, né? Que é característico de pessoas de origem africana, né? Alguns avanços aconteceram, mas não existe ainda uma solução definitiva para isso, né? E você tem poucos profissionais da área de medicina, né? Que são inclinados para essa questão, né? E a gente pensa que se fosse algo voltado, um problema voltado para as outras etnias, para brancos, por exemplo, talvez a gente tivesse soluções mais concretas, né? Na área de educação, a gente também verifica esse desmantelamento daquilo que seria a cultura negra, por exemplo, né? Os métodos educativos que nós temos, tudo que a gente aprende na escola, do ensino infantil até a universidade, eles têm métodos pedagógicos muito eurocentrados. Muitas coisas que, às vezes, até os próprios europeus não usam mais, né? Quando a gente olha, por exemplo, esse modo que a gente tem de aula, que é o modo do pregador, né? O Muniz Sodré fala muito disso, onde você tem alguém na frente, as outras pessoas ali sentadas, os alunos, né, observando, né? É um método muito antigo que vem, inclusive, né, desse pensamento eurocentrado sobre como é a educação, né? Os métodos, por exemplo, de ensino que tem origem africana, como, por exemplo, a oralidade, que é algo ligado à ancestralidade. Eu não sei dizer, porque não é muito a minha área de pesquisa, mas eu acho que pouquíssimas escolas no Brasil usam desses métodos para educar, né? Eu arriscaria dizer que não tem, né? Mas, como eu disse, não tenho produção científica para dizer isso, tá? Silenciamento da cultura afro-brasileira, como a gente está dizendo, né? Você vê, por exemplo, que as religiões de matriz africana, elas são perseguidas até hoje, né? Você não vê um grande templo de Umbanda, uma grande construção de Umbanda, como a gente vê, por exemplo, de outras religiões. Ela seria atacada, né? E isso é hoje, isso não é em 1500, né? E principalmente a violência racial, tanto simbólica como física, né? Eu falo de violência simbólica porque, por exemplo, quando a gente está falando de educação, né, que é o tema que nos traz aqui, a escola, por exemplo, né, a gente verifica que o índice de evasão escolar é maior em negros, o índice de permanência é maior em negros, né? Desculpa, o índice de evasão é maior em negros e o índice de acesso é menor para estudantes negros, né? E isso também tem histórico, né? Quando a gente volta lá para o período colonial, né, nas províncias do Império, havia províncias que proibiam, por exemplo, que negros estudassem, recebessem educação pública de qualidade, né? Eu trouxe aqui para vocês a lei número 1, né, do ano de 1937 da província do Rio de Janeiro, dizia o seguinte: são proibidos de frequentar as escolas, primeiro, as pessoas que padecem de moléstias contagiosas, segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que libertos, tá? Só que eu acho importante a gente colocar que, apesar, né, de haver essa proibição, né, sempre houve resistência, né? Então, por mais que havia essa proibição, algumas pessoas brancas também, de boa intenção, e eu acho importante também frisar aqui, gente, nós não estamos falando aqui sobre uma guerra sobre branco contra brancos e negros, né? Na verdade, a gente está falando da necessidade de união de nós todos nisso, né? Por quê? Haviam nesse tempo aqui, por exemplo, pessoas brancas que quebravam essas leis aí e ensinavam, né, aquilo que sabiam sobre de todo aprendizado didático e tal para pessoas negras. Também havia resistência dos negros que sabiam ler e escrever e ensinavam para os outros, né? As escolas noturnas, existe até uma literatura nessa área, né? Porque às vezes a gente fica pensando nisso também, né? Nossa, os negros foram oprimidos durante esse tempo todo e como é que eles conseguiram sair? Foi com resistência. As mudanças todas que nós tivemos aqui até hoje
né? Apesar de, às vezes, parecer que contam uma história para a gente com protagonismo 100% branco, né? As vitórias dos negros elas foram conseguidas pelos negros, pelas revoltas, pela resistência que tiveram, né? Assim aconteceu, por exemplo, com a questão do fim da escravização no Brasil, né? Movimentos abolicionistas, né? Isso também coincidia, é verdade dizer, com a mudança, né, de pensamento econômico na Europa para um pensamento mais liberal, onde não fazia sentido a escravização, né? Mas também começavam a ter muitas revoltas aqui no Brasil, né? Revoltas de negros, revoltas organizadas, como, por exemplo, a revolta dos malês, né? Que dava muito temor ao governo de então, ao império, e também haviam forças políticas ali fazendo algum tipo de pressão, né? E a partir disso, o que aconteceu, né, foi que o governo, pressionado na figura da princesa Isabel, assinou a abolição da escravização, né, desse processo. Algo que a gente sabe que, né, foi feito daquela maneira sem qualquer tipo de planejamento, né? Os negros foram despejados na sociedade, uma sociedade que, inclusive, não queria empregá-los, que não os queria ali, né? Então, ainda dizendo, né, voltando um pouco sobre a ideia de colonialidade, o que é colonialidade? É esse pensamento que foi construído no período colonial, que atravessa os tempos e que a gente observa ainda hoje na prática, né? Porque, como eu disse agora há pouco, a gente vê isso distribuído na nossa sociedade, na economia, na epistemologia, na educação, né, em todas as outras áreas da nossa vida. E muitos daqueles elementos, especialmente a violência racial, que é que nós vamos falar bastante dela, e das suas consequências, isso atravessou os tempos e a gente vê isso ainda hoje em índices, né? Então, por exemplo, quando a gente olha aqui a pesquisa realizada pelo IPEA em 2020, né, isso vocês podem, é uma informação acessível, tá? Aliás, essa pesquisa ela já foi atualizada, já estou trazendo um dado um pouco mais antigo, mas essa pesquisa de 2020 fala que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 77 são negras. Jovens negros, como muitos de vocês, de baixa renda, figuram entre as principais vítimas dentre essas pessoas negras assassinadas no Brasil. Olha só, esse é um número interessante. De cada 100 pessoas assassinadas, 77 são negras. Quase que 80% das pessoas que morrem no Brasil. Quando você volta para o período colonial, né, que você tinha todas as violências contra os negros, você vê que as pessoas que mais morriam eram negros, né? Quando a gente vai falar desse índice aqui agora do governo do estado de Minas, né, eu lembro de uma entrevista de um rapper, o Emicida, né, acho que ele estava num programa de televisão e alguém falando, você acha que diminuiu o racismo, as coisas estão melhores e tal? E aí ele fala assim, não estão melhores não, porque quando a gente dá sinal, o taxista não para a gente, mas a polícia para, né? E nesse índice aqui do governo do estado de Minas de 2021, ele diz que jovens negros correspondem a 68,4% das abordagens policiais. Olha como o número é parecido. De cada 100 pessoas assassinadas pelo IPEA, 77 são negras. Das pessoas abordadas pela polícia, 70% são negras. Mas tem um índice mais cruel disso. Né? Dessas pessoas paradas em abordagens policiais, ou seja, dos negros parados em abordagens policiais, 36% desses resultam em letalidade. A pessoa é parada pela polícia e morre depois, né? E essas não são informações que eu acho, isso daqui é verificável, tá? O SESEC também, no Rio de Janeiro, fez uma pesquisa parecida e 63% das pessoas paradas pela polícia no estado do Rio de Janeiro são jovens negros, igual a muitos de vocês, né? Somando todas as ocorrências, né, e das 1.214 pessoas mortas pela polícia,
no Rio de Janeiro, 87,3% são pessoas negras. Então, vocês vão vendo que o índice, né, ele é muito, muito parecido. É 70, 77, 60, 80. Se a gente faz uma média aqui, dá 70% de todas as violências, né, direcionadas para pessoas estão entre negros e jovens negros, principalmente, né? E aí tem um índice que faz com que a gente caminhe um pouco para o nosso tema, né, que é da Universidade de Brasília, que foi em 2018, que fala que jovens negros na faixa de 10 a 29 anos têm 50% a mais de perigo, né, contra a própria vida do que outros jovens, né, jovens de outras etnias, né? Por quê? Por conta dessa vivência, da pressão da violência racial, por conta de conviver diariamente, né, com o racismo, né, com coisas dessa natureza. Eu queria trazer aqui rapidinho para vocês, no próximo slide, aqui um vídeo, eu não sei se ele vai funcionar. O Dair está na escuta aí, está me ouvindo? Tô aqui, Marcelo, tá me ouvindo? Só dá uma olhada se esse áudio vai sair para vocês. Se ele não sair para vocês, você me avisa depois, dá 1 minuto e pouquinho, que eu falo o que é que tinha no áudio, tudo bem? Sim. Isso é uma entrevista para o programa Podpah, né? Esse aqui é um rapper que eu imagino que alguns de vocês conhecem, que é o Djonga, né? E nessa hora, um dos entrevistadores faz uma pergunta para ele, um entrevistador que chama Mítico, pergunta para ele se ele já sofreu racismo. Você tem essa batalha, isso desde novo, você falou que você pratica isso, é de você, mas você sofreu muito preconceito, muito racismo. Calma aí. Não, tipo assim... Desculpa, mas é... Não, eu sei que não foi por mal, mas presta atenção. É porque, não... Não, foda-se, mano, você fez uma pergunta, é isso. É, caralho, porque... Mas foi engraçado. Eu falar, porque, pô, tem muita gente que não entende, caralho, irmão. É que tem muita gente que tapa os olhos e acha que não existe. Mano, presta atenção. Caralho, é isso que eu quis dizer. Ah, não tá. Dá uma poupada nele, por favor. Sacou? Tipo, foda-se, velho. Só fez uma pergunta, tá ligado? É, cara. Tipo, eu tinha 10 anos, 9 anos. Mas eu posso rir também. Não, lógico. Mas se você se incomodar, pode dar uma copada nele. Dá uma garrafada. Essa não. Essa tá cheia. Essa aqui vai machucar. Sofri sim, mano. Primeira vez que eu tomei uma batida policial, eu tinha 9 anos de idade, ou 10. Sabe, tipo assim... O que eu poderia... Conseguiram ouvir por aí? Deu para ouvir, Oder? Sim, conseguimos. Conseguiram? Tá. Então, aqui a gente está vendo isso, né? Ele faz de um modo bastante humorado, né? Mas, assim, o que provoca esse riso, né, no Djonga é justamente uma pergunta que para ele pareceu óbvia. Quando você pergunta para um homem preto como ele, é muito difícil, como ele, como eu, né? É muito difícil que você nunca tenha sofrido racismo ou que essa seja uma pergunta que gere dúvida, né? Você já sofreu alguma coisa de racismo? Não que não haja quem não sofreu, né? Eu imagino que alguém vai falar que não, que nunca aconteceu, né? Mas com esse fenótipo, né, com a pele preta, né, como é do Djonga, né, dificilmente alguma coisa não aconteceu, né? E isso tudo provoca uma série de reações por conta dessas vivências traumáticas, né? Conforme a gente estava colocando aqui. E aí a gente vai saber o quê? Que existem consequências da exposição diária ao racismo, né? Institutos de fomento à pesquisa ligadas à educação infantil no Brasil e nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo, que nós vamos falar de um que é dos Estados Unidos, atestam, né, desdobramentos danosos ao processo de aprendizagem e cognição de estudantes negros por conta da exposição diária ao racismo, né? Então, é uma outra questão que não se trata de achismo, né? Quando a gente pega, por exemplo, o estudo realizado pela Universidade de Harvard em 2020, né, a conclusão do estudo é que a exposição diária ao racismo pode provocar em crianças negras, e veja, a exposição diária ao racismo, ele está dizendo disso. Lembra os índices que a gente acabou de ver agora,
de tantas pessoas que são paradas pela polícia, tantas pessoas que são mortas, tantas pessoas negras que sofrem esse tipo de violência, uma criança negra vivendo nesse meio aí, né, vivendo no nosso meio social, ela está assistindo a tudo isso quando ela própria não é vítima disso. No final desse vídeo do Jong, ele está dizendo, né, no final, depois, na continuidade disso, ele está dizendo que ele sofreu a primeira batida policial, ele tinha 9 anos de idade. Né? E aí ele vai trazer essa discussão, claro, caso vocês queiram assistir depois na íntegra, ele vai trazer essa discussão de que assim, ele não entendia porque uma criança de 9 anos de idade recebia batida policial. Né? E essa é uma herança. Né? Essa é uma herança cultural do período colonial. Né? Esse tipo de racismo. Né? Porque os negros precisavam ser disciplinados desde então. Né? Então, isso continuou acontecendo. Né? Então, a criança que cresce observando isso acontecendo, né, algum tipo de reação ela vai ter. E por esse estudo da Universidade de Harvard, né, uma das coisas que serve que acontece como consequência é um fenômeno chamado estresse tóxico, que é, na verdade, uma hiperatividade de áreas do cérebro voltadas à proteção, ao medo, à fuga, né? Que a hiperexcitação dessas áreas pode provocar problemas de coordenação e raciocínio, dificuldade de planejamento, déficit de aprendizagem e, mais comum, ansiedade. Mas aí a gente pode pensar assim, pô, mas esse é um estudo que está falando de crianças negras nos Estados Unidos. Olha, o Comitê Científico Núcleo pela Infância, que é uma instituição muito importante daqui do Brasil, no ano seguinte, né, entregou também a publicação da sua pesquisa, né, e os resultados que eles colocam, né, da exposição diária ao racismo é que crianças negras começam a desenvolver rejeição à sua própria autoimagem, né, que dá um impacto muito grande na autoestima, construção de uma identidade racial desvalorizada, restrições para realizar algo relacionado à capacidade intelectual, problemas de socialização, sim, e também concorda com a ideia do estresse tóxico, ansiedade, fobia, uma série de coisas que podem acontecer nesse sentido. A gente tem, por exemplo, algumas autoras, como, por exemplo, a professora Eliane Cavalheiro, por exemplo, né, que fez um trabalho voltado também à educação infantil no ano de 2000, que ela fala que crianças negras na faixa de 4 a 6 anos, né, já desenvolvem, por exemplo, problemas com autoestima, né, rebaixamento de autoestima, problemas com relação à autoimagem, né? E até porque, eu acho que eu preciso desse slide de baixo aqui. E até porque, quando essa criança negra ela acessa a escola, né, ela já começa a receber um outro tipo de violência que não é esse físico que eu falei agora há pouco aqui, né? Ela começa a perceber uma violência simbólica, né? Porque o que ela começa a olhar aos arredores dela na escola, por mais que hoje, na atualidade, a gente tenha isso mais diversificado, né? A gente tenha mais professores negros e tal, a predominância é de professores brancos, de diretores brancos, né? De gestores brancos, e ela vai começar a ver que as pessoas que são parecidas com ela, né, não estão naqueles postos. E ela vê com uma predominância muito grande essas pessoas trabalhando em posições menos desejadas, né, em posições mais braçais. Né, e a gente começa a pensar assim, né, o que será que essa criança pensa? Porque até os autores, né, eu trouxe umas caras aqui para a gente ver, até os autores que orientam, né, o processo de formação docente, os autores que trazem as obras literárias para as crianças, a grande maioria, né, que era usado pelas escolas são autores brancos. Não que não hajam autores negros, mas a pergunta é, será que as escolas, será que os programas governamentais de educação trazem esses autores negros, né? Então, o fato de uma criança negra só ver isso, ver violência contra as pessoas parecidas com elas, ver que as pessoas parecidas com elas não estão num local
muito legal na sociedade, faz com que elas tenham uma autoimagem que talvez não seja muito boa na construção da identidade. Eu trouxe aqui para vocês, eu acho que vai ficar muito difícil vocês conseguirem enxergar, até nessa tela diminuída, uma pesquisa realizada pela professora Neuza Guzmão, em 99, que ela analisava os desenhos feitos por crianças negras. Nessa parte... Está fazendo um ruído aí. Na parte de cima da tela, aqui a gente vai ver que uma criança negra ela desenhou... Pessoal, por favor, desligue os microfones. Sara, pode desligar, por favor? Prontinho, Marcelo. Não está saindo som da sua fala. Marcelo, não está saindo o som. Acho que você apertou o botão de mutar. Pronto, voltou. Voltou? Sim. Agora precisa só colocar. Acho que sua apresentação saiu. Eu vou voltar. Tá Eu não certo? sei como saiu, não, porque eu não tinha apertado, não tinha nem acesso a ela aqui. Deixa eu ver como foi. Mas vamos lá, voltar. Pronto, voltou aí? Voltou, certinho. Bom, então esse desenho aqui é uma pesquisa da professora Neuza Guzmão, onde ela analisava os desenhos das crianças negras e ela falava, desenhe um homem branco, desenhe um homem negro. Né? Nesse desenho aqui você vê um homem branco de terno, com todo bem vestido, e um carro no fundo. Do outro lado, é um homem negro, ele está sem camisa, ele está com uma calça bem maltrapilha, e ele está com uma ferramenta de trabalho braçal. Né? No outro desenho, o desenho de baixo aqui, também é a mesma coisa. Um homem branco, bem vestido, bem trajado, de chapéu, de terno. Né? E do outro lado, coloca um menino negro, né? Com uma roupa assim que você vê que é um menino negro em situação de rua. Né? É uma ideia que a criança negra tem. Então, pelo fato de estar, né, inserida nesse universo, o estudante negro, uma criança negra, ela começa a se observar a partir do meio, a partir de como ela se encontra. Então, a fim de desmantelar um pouco desse sistema eurocentrado que tem na educação, né, os movimentos negros organizados no ano de 2003 pressionaram o governo para a criação da Lei 10.639, que é a lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira. Né? Ou seja, para que entrassem mais autores negros, para que entrasse mais da cultura negra, para que os estudantes negros começassem a se ver, né, na construção da nossa sociedade, né, na construção da história, na construção daquilo que nós somos. Né? Porque o que ocorre é que, na verdade, houve um apagamento, né, mas tanto os povos originários quanto os negros, né, são constituintes, inclusive, da nossa linguagem. Né? Muitas das coisas, dos verbetes que a gente usa para falar, né, são verbetes de origem africana, né, mas que às vezes não são divulgados. Né? Então, essa foi uma conquista nesse período. Ainda com esses movimentos, em 2012, né, foi criada a Lei 12.712, né, que era a lei que criava aí as cotas raciais, né, para inserção na universidade, porque também era algo que se observava. Depois de um certo tempo, a gente teve negros tiveram direito à educação, direito ao acesso à educação, a educação era para todos,
mas você não via negros na universidade, né? Hoje a gente consegue muito mais, né, muito por conta dessa questão da política de cotas aí, de ações afirmativas, tá? Mas aí eu acho que traz a gente para essa discussão, né? Porque por mais que a lei seja algo que nos ajude, né, a vencer, a quebrar um pouco as desigualdades, a vencer um pouco o racismo, né, o que a gente observa é que ainda há muito a ser feito. Porque quando a gente está pensando, por exemplo, no campo acadêmico, né, quando a gente falou da Lei 12.711, da Lei de Cotas e tal, que a gente observa que mesmo com a criação dessa lei, a gente tem um acesso muito menor de estudantes negros, por exemplo, em cursos de alta seletividade, como medicina e engenharia. Uma pesquisa feita em 2018, por exemplo, e ela foi feita na Universidade de São Paulo, na USP, ela dá conta de que, dentre os estudantes de medicina, né, apenas 0,7 são pretos. Eu não sei nem quanto que isso dá em número, deve dar 1, ou 2, ou 5, uma coisa assim, né? E aqui no campus de Ribeirão Preto, né, o curso, o que eu falei era carreira de medicina, né? O curso de medicina, 1% são pretos. Se a gente pegar entre pretos e pardos, que segundo o IBGE, né, a nomenclatura é negros, né, dá 8, 9%, né, de todos os estudantes de medicina. Então, essa luta realmente ela precisa continuar, né? E aí, como é que a gente faz para combater isso, então, além da lei, né? A gente precisa continuar lutando por educação de qualidade. A gente precisa continuar lutando por instrução, ou seja, a gente precisa ter amor pelo estudo. Então, brancos e negros precisam pensar em estudar mais, em entender mais, em trazer esse assunto à tona, né? E também verificar os cuidados com a saúde mental. No momento em que a pessoa se sente com essas demandas que a gente colocou aqui agora, né, com essas dificuldades, a pessoa precisa procurar ajuda no campo da saúde mental, para correção, né, de alguma coisa, para alguma demanda que ocorre, mas também para prevenção, né? Eu acho que quando a gente vai lá, quando a gente estuda, se aproxima de entidades ligadas à cultura negra, se aproxima das vitórias dos negros, a gente tem uma tendência, né, a lidar melhor, a aliviar um pouco mais essa pressão que a violência racial traz para a gente, né? Então, eu vou caminhando um pouquinho para o final aqui da nossa apresentação, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Reforçando isso, que a luta antirracista, ela é responsabilidade de brancos e negros. A ideia aqui, desde o início eu disse isso, não é que a gente tenha uma divisão entre brancos e negros, mas que a gente consiga caminhar junto para soluções, porque a gente está junto, né? Nós estamos nos mesmos lugares. Nós precisamos encontrar soluções onde a gente consiga conviver e interagir, né? Eu, por exemplo, para dizer para vocês um exemplo pessoal, né? Eu sou um homem preto, né? E tive filhos com uma mulher branca, né? Ou seja, eu não sou uma pessoa que está aqui para atacar pessoas brancas. Meus filhos são pardos, né? Eles são a união das duas etnias, né? Só que assim, os prejuízos que foram causados historicamente às pessoas negras, né? Eles precisam ser reconhecidos e reparados. E a gente também precisa entender que racismo e que a violência racial, né, esse pensamento trazido pela ideia de colonialidade dentro da gente, né, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que acontece de quando em quando. A violência racial pode estar acontecendo, pode não, está acontecendo agora enquanto nós estamos conversando, né? Alguma pessoa negra, algum estudante negro, alguma criança negra pode estar sofrendo violência racial no momento que nós estamos batendo um papo aqui. E isso precisa ser denunciado, isso precisa ser combatido, né? Isso precisa ser iluminado. A gente não pode mais ficar nos calabouços, né? Então, dessa maneira, eu agradeço a atenção de vocês, né? Peço desculpas por ser atrapalhado um pouco aí com as questões tecnológicas, né?
E eu me coloco aqui à disposição, né, para a gente continuar essa conversa, caso vocês achem necessário. Apresentação brilhante, professor Marcelo. São reflexões muito profundas e que nós devemos fazer cotidianamente, na escola, na família, na instituição religiosa, nas relações que a gente estabelece a todo momento com as pessoas na nossa existência humana. Uma vez que o Brasil é marcado por relações desiguais de gênero, de raça, de outras mais. E aí nós precisamos sempre estar fazendo essa reflexão. E aí, pessoal, tá aberto para perguntas. Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta escrita aqui no chat ou abrir o microfone e fazer pergunta para o professor? Pode escrever aqui ou falar, não tem problema. Valéria, você quer falar, quer perguntar, querida? Pode escrever ou falar. Tá, uma pergunta bem interessante, Marcelo. Olha só. A Valéria está perguntando, quando vamos referir a pessoas negras, é preferível falar negro ou preto? É uma pergunta muito, muito interessante, porque existe bastante confusão e dúvida nisso, né? É o seguinte, o IBGE, ele vai chamar de negros tanto pretos como pardos, né? É, então, a união desse grupo étnico, tanto negros e pardos, desculpa, pretos e pardos, para o IBGE é negros. Então, se você estiver falando de alguma pessoa que ela é ou preto ou pardo, você pode chamar ela de negro, né? Porque ela faz parte desse grupo aí, né? Então, uma pessoa como eu, por exemplo, você pode chamar de negro ou de preto, né? Porque eu faço parte, eu tenho essas duas características, mas de um modo geral, né, o que a gente está falando é de negros. E eu queria até aproveitar essa oportunidade que a Valéria nos dá, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, mas o fulano ele não é tão negro, né? Por que chamar ele de negro se ele não é tão negro? Mas, na verdade, essa mesma definição, ela parte daquele mesmo princípio. Então, você vai ter o quê? Na nossa sociedade, você vai ter uma pessoa que é loira, né? É uma pessoa com características arianas, por exemplo, uma pessoa com características caucasianas. Vai ter uma pessoa branca de cabelo preto, branca de cabelo loiro, branca de pele morena, branca de pele clarinha, e todas essas pessoas são brancas. Então, você não vai dizer assim, olha, essa pessoa que é branca com a pele morena, ela não é branca porque... Não, você faz essa mesma configuração. Então, você vai ter lá uma pessoa negra de pele escura, como a minha, uma pessoa negra de pele clara. Então, por exemplo, na pesquisa que eu fiz, né, na dissertação do mestrado, uma das pessoas entrevistadas ali, ela se colocava como mulher negra de pele clara, né? Ela tinha quase todas as características fenotípicas dela eram brancas, né? Porém, as outras características, como cabelo, nariz e tal, eram características de fenotipicamente pretas, né? Então, ela se autodeclarava como negra. Excelente. Valéria, espero que você tenha entendido. E aqui, assim, uma questão a mais, né, Marcela? A ideia de chamar a pessoa de preta designa empoderamento. É um resgate da valorização dessa pessoa roubada, extirpada, explorada por mais de 500 anos de escravidão. Então, você designar preto, preta, designa empoderamento Sim. na sua fala. Claro que é uma fala respeitosa, agora uma fala com uma tonalidade de inferiorizar o outro indícios de falas e discurso racista. Veja bem, tá? E aí eu tenho uma pergunta, Marcelo. É, Hoje, na sociedade que nós vivemos, desigual ao extremo, nós ouvimos, né, às vezes, pessoas pretas reproduzindo o discurso
psicológico, o que que acontece? Do ponto de vista do cognitivo, do psicológico, porque do ponto de vista racional é uma incoerência gigantesca. E assim, existe muitas pessoas. Você pode falar um pouco sobre? Sim, sim. O que ocorre é o seguinte, né? Então, veja só. Nós temos lá, né, como a gente conversou agora, nós estamos lá desde o período colonial, né, nós temos uma sociedade que fala para aquela pessoa, vamos pensar nessa que você falou, né, que é uma pessoa negra que reproduz o racismo, né, que fala para essa pessoa que ser negro não é legal. Né? E aí, o que é legal é você tentar seguir um discurso que leve você mais para aquilo que é branco, né? E combater aquilo que você é, inclusive. E essa pessoa, normalmente, ela é abraçada por grupos que tendem mais a ser racistas, grupos brancos que tendem mais a ser racistas, né? Ela é abraçada, ela é aquela pessoa que esses grupos aí vão dizer, nossa, esse daqui, ó, tá vendo? Ele fala que nem, essa é uma pessoa preta aqui que não dá problema pra gente, e traz ele pra junto, né? Então, essa pessoa ela acaba enxergando algumas coisas que ela entende como vantagens, mas não são, né? Nesse discurso, porque ela acaba sendo abraçada pelo grupo que talvez fosse hostilizá-la. Aí só hostiliza as outras pessoas, né? As outras pessoas negras, e ela fica como, eu vou te dizer, poupada por algum tempo, mas é por algum tempo, né? Porque em algum momento essas mesmas pessoas que a acolheram vão mostrar que ela é preta, vão mostrar que ela é negra. Né? Então, é muito mais por conta da construção social que a pessoa acaba se iludindo, né? Como a gente vê, por exemplo, né? Outra coisa que é muito uma chaga da nossa sociedade é o machismo, né? Então, você vai pegar e encontrar, infelizmente, algumas mulheres reproduzindo o machismo. Né? Mas por quê? Porque é algo que está inserido na nossa sociedade desde muito antes do que nós estamos falando aqui agora. Né? E às vezes é menos desconfortável você seguir essa mesma trilha do que você se revoltar, né? Do que você tentar superar isso que é uma colocação social, né? Uma definição social. Então, existe uma certa também distorção da interpretação da realidade dessas populações. Muito, muito, porque a pessoa, no momento em que ela está pensando isso, ela esquece, ela nem olha, né, para, na verdade, o que ela é, né? É como se ela se achasse, de alguma maneira, branca. Entendi. Assustador.com, né, gente? Muito, muito. É, tem mais algum estudante gostaria de fazer alguma pergunta? Ou escrever aqui alguma pergunta? E assim, quando vocês... Ai, ô Miguel, Pode. sai daqui. Marcelo, uma coisa que é importante a gente dizer também, né, assim, caminhando para o final, é que nós fazemos parte do grupo de estudo da localidade, aqui da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Atualmente, o grupo também está alocado na Exalc em Piracicaba, sob a coordenação da nossa orientadora, professora Andréa Coelho Lastória. É um grupo que pesquisa, estuda assuntos, temas de ensino de história, ensino de geografia, formação cidadã e formação de professores, tá? Muito importante também nós destacarmos é, essa, esse importante grupo para a constituição de nós, professores pesquisadores. É verdade, é verdade. Essa é uma das coisas que está colocada lá no início do trabalho, a gente não conseguiu falar muito por conta a, das questões tecnológicas que eu falo para vocês, né? Mas é isso, esse trabalho foi construído nesse período, é uma parte de um trabalho construído na dissertação, que foi feito pela orientação da nossa professora orientadora, Andréa Lastória, né? E com a participação toda do Grupo Elo. Ele é um filho, né? Esse trabalho, isso que nós estamos conversando aqui, né? Ele é filho do Grupo de Estudos da Localidade. Né? É uma das criações vindas desse grupo. Né? O mérito, né, também é de todos nós do Grupo Elo. Mais alguém, pessoal? Escrita ou falada? Perguntas?
Não? Bom, então, quero agradecer, Marcelo, você pela a sua fala, sua presença, a sua gentileza em estar aqui compartilhando conosco o seu conhecimento nessa manhã de sábado, por meio desse projeto maravilhoso que o professor William desenvolve, né, celebrando a diversidade. Ele mandou também agradecimentos. E parabeniza, né, você também pela sua atuação, pela sua fala, que estará gravada no canal do YouTube Celebrando a Diversidade, para mais estudantes poderem acessar, poderem integrar e aperfeiçoar o conhecimento nas mais diferentes áreas, no que tange às ciências humanas, as áreas que envolvem os estudos das diversidades, num plural gigantesco, para nós melhorarmos como cidadãos, os estudantes, aprimorar os conhecimentos, utilizá-los para os vestibulares, as avaliações e muito mais do que isso, para a vida em sociedade, que sem dúvida nenhuma é uma contribuição inenarrável também esse projeto. Quero agradecer também aos estudantes presentes, aos 157 estudantes presentes da ETEC José Martimiano, da ETEC Ângelo Cavaleiro, também. E deixar aqui minhas felicitações a vocês e meus agradecimentos. E dizer que, mais uma vez, estará gravado no canal do YouTube. Aí, Marcelo, eu te mando também, tá? O link depois da gravação, o certificado. E estaremos aí, estamos abertos a novos projetos para 2025, novas interações e diálogos, com certeza, viu? Tá, joia. Eu agradeço também a oportunidade, eu agradeço a você, Odair, eu agradeço ao professor William, a todos que estiveram aqui também, né? E a gente pode, qualquer dia desse, marcar mais um bate-papo desse, ok? Muito obrigado, então. Queridos, tenham um bom final de semana. Para quem for votar, vote consciente. Amanhã é dia de eleições municipais, é um dia muito importante e decisivo para para os nossos municípios. E muito obrigado mais uma vez. Vou encerrar a gravação aqui. Vou tirar só a lista, um minutinho, pessoal. Não tirei a lista ainda. Só preciso achar onde que eu tiro essa lista de chamada. Baixar a lista de presença. Eu acho que vai baixar. Aqui baixou a lista de presença. Agora eu só preciso finalizar a gravação. Prontinho. Baixei a lista de